Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções em mais um vídeo da série sobre análise fundamentalista. Eu estou fazendo pequenos vídeos tentando mostrar alguns dos indicadores fundamentalistas e como são utilizados. Tá? A análise fundamentalista é muitíssimo mais complexa do que disso que eu estou mostrando. Eu estou mostrando apenas os indicadores e uma forma de analisá-los. Tá bem? Mas se você quiser mesmo aprender análise fundamentalista, não vai ser com esses indicadores. Tá? Isso aí é como se você falasse assim, eu sei análise técnica porque eu conheço uma média. Não é assim. Tá? Você vai ter que se aprofundar muito mais e vai ter que estudar os balanços. Então é outra coisa. Isso aqui é só uma introdução ao assunto para que as pessoas possam ter um conhecimento melhor e a gente vai aos pouquinhos aprofundando um pouquinho mais nisso aí. Tá bem? Então aí na tela os meus livros, quem tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos, tem aqui à disposição para vocês. Bom, nós fizemos no vídeo anterior, em que nós falamos sobre PL, nós fizemos de BBDC. Então nós vamos continuar em BBDC e no setor bancário. Por que nós vamos continuar no setor bancário e no BBDC? Porque são ações que muita gente negocia, são ações muito negociadas, é um dos setores mais bem representados em toda a B3, toda a bolsa, né? Então a gente tem como fazer esse tipo de análise mais facilmente. O que nós vamos falar agora? Deixa eu botar aqui a BBDC4. BBDC4. Tá? Nós vamos falar agora sobre o lucro por ação. Esse indicador aqui, ó, LPA, lucro por ação. Na verdade, nós já utilizamos esse lucro por ação quando nós fizemos a conta do PL. Porque nós pegamos aqui quanto que tinha de lucro líquido, dividimos pelo número de ações e chegamos a um número que depois nós dividimos pelo preço da ação. Melhor, nós dividimos o preço da ação por aquele outro número. Nós dividimos isso por isso e deu esse resultado aqui. Esse aqui é o LPA, tá? Lucro por ação. É basicamente essa conta aqui. Você divide o lucro líquido pelo número de ações e chega a esse valor aqui. Se fizer essa conta, você vai ver que dá exatamente isso aí. Eu não vou fazer a conta aqui de novo, está feita já. Bom, Campos, mas se já usa aqui, para que eu vou usar aqui? Porque são coisas totalmente diferentes. Aqui você está dependendo do preço da ação. Vamos dizer que Bradesco tivesse custando, sei lá, R$70 a ação. Este número seria infinitamente maior. Mas esse aqui seria igual. Por quê? Porque isso aqui só depende do lucro da empresa e do número de ações. Portanto, se a ação subir ou descer, vai influenciar o PL, mas não vai influenciar o lucro por ação, o LPA. Isso aqui é fixo, balanço a balanço. Tá? Então ele não muda, não é um troço que mude toda hora. Esse aqui muda o tempo inteiro, porque depende do preço da ação. Esse não, esse é fixo. Geralmente a gente utiliza o balanço anual para fazer isso. Tá? Mas você pode fazer ele quadrimestral. Sai um balanço a cada 3 meses, né? Então você pode fazer. Eu falei quadrimestral, não, é trimestral. Você pode fazer esse balanço também dessa forma. Eu prefiro fazer anual, a técnica recomenda fazer anual. Não há vantagens se você ficar fazendo troço ali na minúcia. Não é assim que a banda toca, você não tem que ficar fazendo análise fundamentalista semana a semana, isso é um erro. Tá? Então nós temos aqui esse valor. E agora que nós sabemos esse valor, o que ele nos serve? Ele nos serve de absolutamente nada. Tá? Isoladamente ele não serve para nada. Como todos os múltiplos fundamentalistas, isoladamente eles nos dizem pouco ou nada. Eles sempre deverão ser comparados uns com eles mesmos no passado, e eles com as ações do setor, especialmente do setor. Você pode comparar isso com todas as ações da bolsa, pode, não é o mais importante, porque, por exemplo, os bancos eles têm peculiaridades muito particulares. Tá? É um setor muito específico, tem impostos específicos, tem regras específicas, assim como mineradoras têm regras específicas, elétricas têm regras específicas. Então não adianta eu querer comparar, por exemplo, um banco com uma elétrica, porque elas estão em segmentos completamente diferentes de mercado. A comparação ela fica sem fundamento. Tá? Eu posso comparar uma maçã com uma tangerina e elas são ambas frutas. Essas aqui são todas ações. Mas é muito difícil você comparar duas coisas tão díspares. Mas eu posso comparar uma maçã argentina com uma maçã americana ou brasileira. E eu comparar as duas maçãs. Aí faz sentido. É o caso que a gente tem que pensar desse jeito. Bom, aqui no Fundamentos, eu botei os 3 sites gratuitos aqui para vocês terem acesso. O Fundamentos te dá isso, o Status Invest também te dá isso. Ó, tá? Com a vantagem que o Status Invest, ele nos dá também o
o histórico, ele dá um gráfico. Tá, eu sei que tem como fazer isso lá no Fundamentos, mas eu realmente ontem tentei, não achei, hoje estou sem saco de ficar procurando gráfico, mas aqui é fácil, você vem aqui, clica nesse negócio, tá? Eu não quero Magalu, eu quero BBDC4, BBDC4. E aí você consegue olhar o gráfico numa boa para poder comparar. Tá vendo que dá uma certa diferença entre os dois sites. Esse aqui dá 1,95, esse aqui dá 1,99. Por quê? Eles provavelmente estão vendo os lucros de uma forma diferente, o número de ações pode estar diferente, né? Pequenas diferenças na coisa, nos dados podem dar essa diferença aqui. Mas o que importa é que eles estejam mais ou menos próximos. Não dá para um ter 1,95 ou ter 3. Não dá. Mas se for tudo mais ou menos perto, vale. Então aqui nós temos um gráfico do lucro por ação do Bradesco nos últimos 10 anos ou 12 anos, desde 2011. Observe que ele já esteve mais alto, em 3,864, o que é muito bom. Quer dizer, quanto maior esse indicador, melhor. Mais a ação está remunerando, tem o potencial de remunerar os seus sócios, mas a empresa tem capacidade de remunerar os seus sócios. Isso não quer dizer que esse dinheiro vai vir para a tua mão através de dividendos, nada disso. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que a ação, a empresa, conseguiu ter um lucro maior numa certa fase do que em outras. E quanto maior o número, maior é o lucro, né? Melhor. Certo? Mas o lucro está sendo gerado na empresa e é isso que a gente quer comparar. Se a empresa está melhorando ou piorando em termos de rendimento. Observe que, após essa fase inicial de subida dos dados que nós temos, o Bradesco vem só caindo. Tá? Caiu. Teve uma pequena recuperação no ano de 2021 e depois disso deu uma estabilizada nesse valor que está mais ou menos por agora. E que dos últimos 12 anos, a média estava dando em 2,71, conforme diz ali em cima, tá? E conforme aparece aqui no gráfico, certo? Então isso é importante, tá? Para a gente poder ter um padrão de comparação. Agora a gente tem que dar uma olhada nas outras empresas do setor, né? Então vamos pegar as outras empresas do setor, vamos ter como parâmetro aqui o Fundamentos. Então, 1,95. Vamos ver aqui outras empresas do setor. Por exemplo, Itube, que é uma empresa diretamente concorrente do Itaú. Bom, veja o seguinte. Como o lucro e o número de ações é fixo, tanto faz você ter a ação ON ou PN, dá no mesmo. Tá? Então, BBDC3 e BBDC4 vão ter o mesmo LPA. Se você botar aqui, você vai ver que dá exatamente a mesma coisa. BBDC3. Observa que esse número vai dar igual. Tem que dar igual. Tá? Tem que dar igual. Porque é o mesmo lucro dividido pelo mesmo número de ações, tem que dar o mesmo número. Mas não é esse que a gente quer comparar. A gente quer comparar com o Itube. Então, 1,95 é o de Bradesco. Vamos ver o de Itube. Quanto é o de Itube? 3. Portanto, o Itaú ele é muito mais lucrativo para o acionista do que o Bradesco. Tá? Ele é 50% mais lucrativo do que o Bradesco. Porque você pode falar, mas de 1,95 para 3 não é muita diferença. É 50%, velho. Tá? É muita diferença. Então, Itube, ele te dá um retorno como acionista por ação muito maior do que o BBDC está dando. Pô, será que vale a pena a gente dar uma olhada aqui em termos históricos no YouTube para dar uma olhada? Pô, será que faz uma diferença grande? Vale. Você tem que comparar os setores, as ações e os setores também no tempo. É sempre interessante. Aí a gente tem aqui YouTube, ó. Tá dando 3 ali, ó. Vamos ver no passado. Você observa que ela mantém uma média muito acima do Bradesco. O Bradesco aqui tinha 2,71 de média. YouTube tem 3,20. Com o agravante de que o Bradesco vinha caindo e ficou por aqui. YouTube não, caiu e recuperou. Voltou para pertinho da sua média. Então, há uma diferença significativa na lucratividade por ação do Bradesco em relação ao Itaú. Tá? O Itaú sendo bem melhor do que o YouTube pontualmente e também no tempo. Observe que aqui está melhorando e lá está estável. Ah, que interessante, Campos. E outras? Será que a gente pode ver outras? Pode. Vamos ver outro concorrente ali mais ou menos próximo. Santander. Sambi 11.
A gente está pegando grandes bancos. Ah, mas tem uma opção de bancos pequeninos. Tem, mas a gente tem que comparar, né? Primeiro a gente vai comparando as coisas grandes, né? Os que são mais próximos. Santander. Vamos ver Santander. Pô, observe que o lucro por ação é maior ainda do que o Itaú e muito maior do que o do Bradesco. 3,30. Como vem sendo o seu funcionamento? Aqui, ó, Santander lá para trás não era unit, ele tinha outras formas. Então deu uma disparada, subiu, chegou a 4 e tanto, mas vem caindo. Não vem se estabilizando como o Itaú. Após aquela queda, ele tentou recuperar igual o Bradesco, mas depois caiu. Vamos ver Banco do Brasil, que é um concorrente mais direto ainda. BBAS 3. Pronto, vamos ver aqui quanto que tá. 10. 10, nota 10. Observem essa diferença. Tá? Ela é quase 10 vezes maior do que o do Banco do Bradesco. É 3 vezes mais do que do Itaú. Agora você olha e fala assim: poxa, por que a ação custa tão caro? Ó, porque ela gera lucro, muito lucro para o acionista. Está aqui. Parte desse lucro, obviamente, vai ser reinvestido na empresa, mas uma outra parte vai ser distribuída como dividendos. Por quê? Porque a empresa distribui dividendos. E sobre o que ela gera dividendos? Sobre o quê? Sobre uma peruca? Sobre o carro do diretor? Não, sobre o lucro que ela tem. Lucro que sobra no caixa, lucro líquido. Aquele que os caras gastaram tudo que tinha que gastar, pagaram todos os impostos que tinham que pagar, fizeram tudo que tinha que fazer e quanto é que sobrou? Quanto é que ficou lá no cofre? X de dinheiros. Tá? E esse X de dinheiros é o lucro líquido pelo número de ações, deu um resultado sensacional como esse aqui. Então você olha aqui, embora o PL dela seja baixo, tá? A gente já vamos voltando aqui no PL, que a gente falou no vídeo de ontem, o lucro por ação dela é sensacional. Tá? Ela está barata pelo critério de PL, embora ela seja mais cara, ela tem um PL mais baixo, melhor e um lucro por ação sensacional. Agora vamos ver o histórico. Isso é o que você quer ver. Olha que beleza. O ativo lá desde 2011 mantém uma média de 5,39. Sacode, como todo mundo, teve uma fase muito ruim em 2016, aquele problema de intervenção dos juros, aquelas coisas que houve aí, umas intervenções de governo. Desde então, olha isso aqui. Quase que uma linha reta para cima, um espetáculo com uma quedinha, como todos os outros também tinham apresentado em 2020. Isso aqui provavelmente se deve ao Covid. E aí o troço, ó, só bombando para cima. Aí você fala, porra, então é por isso que o Banco do Brasil distribuiu aí uns lucros através de dividendos violentos? Sim, é por isso. Olha a grana que vai sobrando no caixa da empresa. Tá 93% acima da média. Então são coisas que você quer analisar, você quer ver isso. Se você olhar só o PL, você vai falar, pô, realmente o Banco do Brasil está um pouco mais em conta em termos de PL do que o Bradesco, o Itaú que nós vimos ontem, que está em torno de 5, 6, uma coisa assim. Tá mais em conta. Mas só isso te levaria a investir no Banco do Brasil ou não? Você fala, não sei se eu faria não, porque isso aqui é uma estatal, né? O pessoal tem muito esse negócio, o governo pode fazer uma cagada qualquer aí, e aí deixar de ser lucrativo, ou melhor, a ação cair e tal. Cara, esquece certos fatores e olha o lucro. Olha isso aqui. Isso é sensacional. Você não vai encontrar muitas ações que deem valores desse tipo aqui. E aí você tem que comparar no setor. Poxa, quanto será que dão outras empresas de outros setores? É muito difícil eu comparar um banco com uma petrolífera. Mas vamos ver as petrolíferas isoladamente. Vamos ver aqui, ó, Petro. Agora deixando o setor bancário e vamos ver o setor de petróleo. Petro 4. Lembre, a Petro 4 e a Petro 3 vão ter o mesmo valor, tá? Então, tanto faz. 14. Quando eu vivo falando para vocês que Petro é uma ação sensacional, que é um espetáculo, que é uma empresa, porra, pensa, o cara cavuca um buraco num chão que não é dele, eles não compraram o chão, eles só alugaram o chão. Cavuca um buraco no chão, tira uma gosma lá de dentro e vende aquela porcaria em dólar. Isso é o que a Petrobras faz. Resumidamente, é isso aí.
Porra, PL baixo, bem baixo, bem barato. E olha quanto que ela dá de lucro por ação. Vamos ver isso em termos gráficos. Olha isso aqui. Ó. Aqui nós temos de novo a situação do Covid. E olha isso. Desde 2015, que foi aquela fase de intervenção, que o governo fez uma opção de cagada com muitas coisas, entre elas com a Petrobras. E olha isso aqui, cara. Olha que espetáculo. Olha que maravilha. Tá? Então, é isso que você quer ver. Lucro crescente. A empresa gerando cada vez mais lucro. Isso aqui é fundamental. Vamos ver as concorrentes, né? Porque já que Petro, a gente não está concorrendo com banco direto, mas a gente pode ver com, por exemplo, Prio. Prio 3 é uma concorrente. Que as pessoas falam pra caramba, gostam muito de Prio e tal. Vamos ver. Olha que a Prio é bem mais cara em termos de PL. Lembrando, a PE está em 1,80 e poucos aqui. E olha o lucro por ação. E eu vejo as pessoas alucinadas querendo investir em Prio. E as pessoas não querem investir em Petro. Por que não querem investir em Petro? Porque é estatal, porque o governo fez isso, porque o governo fez aquilo, tal. Nós ainda não vimos todos os critérios de análise fundamentalista. Ainda falta muita coisa. Mas nós vimos dois. Através de dois critérios, nós vemos que Prio está mais cara e gera menos lucro. Vamos ver o gráfico dela. Depois de 2011, ela subiu e estabilizou. Aqui, essa fase, ela não tinha lucro. Tá vendo que ela tem aqui PLs, PLs não, lucros por ações negativos, porque ela ainda tinha prejuízo. A empresa estava nascendo, né, vamos dizer assim. Mas depois que ela se estabilizou, né, que ela já atingiu um certo nível de maturidade, começou a dar lucro, ela vem ficando mais ou menos no lugar. Ela não vai muito para frente. A média aqui está prejudicada porque esses números são muito grandes, né? Prejuízo inicial, toda empresa quando está começando tem. Não é que ela tenha prejuízo, mas o que ela tem que fazer de investimento é tão elevado que ela tem que captar dinheiro no mercado para investir. Obviamente que isso prejudica os balanços, prejudica uma série de coisas nesse sentido. Não dá para comparar uma empresa como a Petrobras, que tem 70 anos, com uma empresa como a Prio, que estava começando. Mas agora eu já posso comparar. Agora, depois de 13 anos que ela está no mercado, sim, eu posso comparar. Eu posso comparar, por exemplo, os 5 últimos anos, os 8 últimos anos, e olhar. Ó, a partir do momento que ela começou a dar lucro, quanto que ela dá de lucro? Ela dá muito, muito menos do que a Petro, na média. Tá? Recente. Aqui está em 14, essa aqui está em 3. Agora você pode olhar o gráfico. Aqui ó, ficou estável. Se você ignorar essa parte inicial, ela está estável em torno de 3 e alguma coisa. Mais ou menos aqui nesse meio, né? Teve aqui um pico de 15, mas ela está mais ou menos em torno de 3,80. Vamos voltar na Petro. Essas coisas são importantes, tá? Esse troço, vai lá, volta aqui, olha o gráfico. Petro, de novo. Antes dela dar essa disparada, quanto que ela estava fazendo? De média, ela vinha fazendo menos. Ó, aqui ela disparou desde 2020, 2019, por aí ela disparou. Mas antes ela vinha fazendo menos. Sinal de que a Petro conseguiu, de alguma forma, dar a volta por cima e começar a pagar, a ter muito lucro em relação ao número de ações que tem. A ter muito lucro, porque basicamente o número de ações não vai mudando com frequência. E quando muda não é muita coisa. Então isso aqui ó, é um indicativo de lucro muito bom. Então agora eu posso comparar Prio com Petro. Ela é barata para comprar e tem muito mais lucro que a outra. Aí você já olha e fala assim, ih, rapaz, mas tanta gente investindo em Prio, né? Pois é, complicado isso, né? Aí quando você olha por esse ângulo, as coisas mudam. Ah, é só para isso que serve? Não. Você compara com as concorrentes, você compara resultados se são recorrentes ou não, porque não adianta ter aqui um resultado. Vamos dizer que isso aqui, de 14 aqui, e depois no ano seguinte volte aqui para 1. Pronto, esse valor de 14 muda todas as médias, muda tudo, e quem se basear nisso vai se ferrar. Por que deu isso? Sei lá. Às vezes a empresa ganha uma ação gigante contra o governo, dessas de impostos, e aquele dinheiro que ela recebe de volta do governo, o governo tem que pagar para ela, isso entra aqui no caixa da empresa dá lucro. Ou então ela tinha um provisionamento que estava lá guardado para pagar o tal negócio que ela ganhou, pronto, aquele dinheiro que estava provisionado e estava lá esquecido no balanço num cantinho, ele volta para o balanço da empresa e aquilo contabiliza no final, o dinheiro entrou. O dinheiro entrou, está aqui, aparece. Então não adianta ter números absurdos sem serem recorrentes. O importante é uma tendência e a recorrência dos valores em termos de lucro.
Mas é isso aí, é para isso que serve o nosso amiguinho aqui, LPA, tá? O lucro por ação, muito, muito importante. Pouco valorizado não. Para quem é fundamentalista, isso aqui é gigante. Mas para quem não é, quem olha o mercado assim de fora, de vez em quando bate, vamos dar uma olhada, ver se tá boa ou tá barata. Aí o cara olha só isso aqui, ó, e deixa de ver isso, que é fundamental, é a coisa mais importante nesse exato momento, é isso aqui, ó. Muito, muito importante. Quanto que a empresa dá de lucro, pô. Afinal de contas, as empresas vivem do lucro que elas têm, né? Não é dos prejuízos, não é do valor da ação. A ação pode estar valendo 300, 500, 800. Não, não é. Vamos ver a nossa famosa Emiglu, que até um tempo atrás tinha um PL de 300. Vamos ver quanto que ela tinha de lucro por ação naquela fase. Vamos ver aqui quanto que foi o PL de 300 dela. 400 e tanto foi lá em 2020, né? Mas já era absurdo de qualquer forma. Agora vamos ver o PL em 2020. O PL, não, meu Deus, o lucro por ação. Aí você olha aqui, ó, ela dá sempre, sempre lucro por ação baixo, até negativo. Olha que horror. Aí você fala, mas a média está em 2,21, por causa desse valor aqui isolado. Sabe-se lá por que motivo aconteceu isso. Aí você tem que pegar o balanço desse ano, de 2017, e ir lá olhar por que, que ela teve um lucro assim tão fenomenal nessa ocasião. Não sei por quê. Né? Eu não acompanho esses balanços, mas você pode ir lá e descobrir. Aí você vai descobrir, sei lá, alguma ação judicial, essas coisas assim, alguém, sei lá, alguma coisa. Então ela pegou, ela tinha, sei lá, quantos milhões de ações e ela diminuiu o número de ações, alguma coisa assim. Tem que ver isso aqui, o que aconteceu. Mas o importante é perceber que a tendência dela é manter um lucro por ação ridiculamente baixo. E as pessoas querem investir nisso aqui para longo prazo, cara. Como? A empresa não dá lucro bom. O lucro não é bom. Como é que tu vai fazer um troço? Como é que você pensa em fazer um troço desse? É muito importante conseguir entender isso. Aos poucos nós vamos pegando isso aqui e vamos destrinchando esses outros indicadores e vocês vão perceber que, óbvio, não é só um e também não são só dois indicadores que fazem o verão. Duas andorinhas também não fazem verão. Mas a gente já está começando a avançar e percebendo que só com dois indicadores você já consegue perceber empresas que são muito boas no setor e outras que não são tão boas. E que, no entanto, são aquelas que aparecem na mídia, toda hora estão falando delas e etc, etc, etc. Tá? Tem como ver isso aqui de todo mundo? Tem. Vamos lá. Fundamentos, busca por empresa. Você vem aqui, ó, busca por empresa. E pega aqui lucro por ação, lucro por ação, lucro por ação. Cadê? Ué, não tem lucro por ação? Pera um minutinho que eu vou parar para achar. Mas tem que ter. Pois é, tinha que ter, não tem. Não tem, devia ter. Aqui você consegue fazer, por exemplo, PL, você consegue ordenar as empresas da bolsa por esses indicadores aqui. Conforme for passando o tempo, a gente vai começar a fazer isso. Mas aqui tinha que ter o PL, o preço sobre preço por ação, desculpa, o lucro por ação, e não tem. Interessante, né? Tem uma opção de outros indicadores e o lucro por ação não botou. Seria muito interessante ter, porque aqui a gente poderia ir observando as empresas, até dividindo por setor, porque aí, uma vez que você consiga dividir por setor, né, você consegue fazer uma divisão melhor, perceber as diferenças, comparar mais facilmente. Será que aqui no outro tem? Deixa eu dar uma olhada nos outros setores, nos outros sites. Bom, eu não achei um lugar que mostrasse isso de uma forma muito clara, mas eu consegui pegar os dados de outra forma e estão aqui. Então botei assim nessa planilha e fica desse jeito. Bom, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui o setor financeiro. Também voltamos para o setor financeiro, as ações estão aqui em cima. E aqui tem o lucro por ação de cada uma delas. Eu fiz a média do setor, todas essas ações são do setor financeiro. Fiz a média é essa. Tá bem? E aqui estão em verde as ações que estão acima da média. Então, esse é um fator interessante, né, para você analisar. Então, agora eu tenho um parâmetro do setor para saber que, na média, eles têm 2,85 de lucro por ação. Então, Itube, Santander, aqui Itube 3 é a mesma coisa, Basa, ABCB4, Banco do Brasil, esses ativos têm um lucro por ação acima da média do setor. Outros bancos do setor têm, às vezes, lucro por ação até negativo, ó, Nubank. Tá? E é porque tem o prejuízo, claro. E vários outros ó, com números muito baixinhos. Aqui é óbvio que eu tenho só um dado. Isso aqui não é uma andorinha que faz verão. Eu teria que pegar
Todos eles, isso aqui é o último ano só, teria que pegar vários deles, pegar, vamos dizer, os últimos 5 anos, colocar aqui e compará-los, ver se eles estão mantendo estabilidade ou pelo no mínimo estabilidade ou crescendo individualmente e depois compará-los à média ano a ano e se a média desses ativos está subindo, está descendo, tal. Então essa é uma forma que você teria que fazer para poder fazer essa conta, mas isso aqui basta a gente perceber como é que tem que ser feito. Tá bem? Então, esse aí é o que eu tinha para falar sobre lucro por ação. É um indicador extremamente importante, um dos principais indicadores que é você perceber quanto que dá a empresa de lucro, finalmente, e que a maior parte das pessoas simplesmente ignora. Simplesmente ignora. Então tá aí. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.